Paz e graça, meus queridos e amados, Deus abençoe a todos vocês, com toda a sorte de bênção, em nome de Jesus, que você venha ser grandemente abençoado por Deus, com toda a sorte de bênção, amém? Glória a Deus. Queridos, a mensagem de hoje é uma mensagem muito pertinente, muito contundente, muito forte para nossas vidas, né? Como todas as mensagens que eu tenho proferido aqui, aliás, que o Espírito Santo tem me levado a falar. Porque quando a gente fala com sinceridade, quando a gente fala com amor, a gente fala, né, baseado e inspirado no Espírito Santo, né? Então, o rio de água viva fluirão em nossos ventres. Eu dou muito graças a Deus, porque tem uma mensagem aqui, muitas mensagens para a glória de Deus, inspirada no Espírito Santo e pelo Espírito Santo através de mim mesmo, e eu posso, graças a Deus, levar a palavra de Deus. Creio que Deus ele inspira outras pessoas, né, para escrever livros de mensagens, né, esboços, isso é muito bom. Mas nada melhor que você ter uma mensagem e você receber a fonte de Deus, né? O Espírito Santo falar com você tete a tete naquilo que ele quer falar com você, né? E graças a Deus, Deus tem nos dado uma mensagem que tem impactado milhares de pessoas, que tem impactado a vida de muitas pessoas para que o nome do Senhor venha ser glorificado, para que o nome do Senhor venha ser exaltado. Nós vamos falar, queridos, derrubando gigantes, poderia ser a menção dessa palavra, né? Derrubando gigantes. E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Socor, que está em Judá, e acamparam-se entre Socor e Azeca, no termo de Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. Até aí, tudo bem. Prosseguimos. E os filisteus estavam ali no monte da banda da Além, os israelitas estavam no outro monte da banda da Quem. O vale estava entre eles, ou seja, havia um vale, uma espécie de rio, quer que seja. De um lado estava um exército, do outro lado estava outro. Até aí, ótimo. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era peso de couraça de 5.000 ciclos de bronze, e trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E as hastes de suas lanças eram como órgão de selão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro, e de diante dele ia o seu escudeiro. Algo assustador, né? Aparece um homem de 3 metros de altura, segundo alguns estudiosos, até de 3 metros e meio, né, de altura, forte, uma máquina de guerra. Algo assustador, mas até aí, para quem conhece o Deus de Israel, para Israel, né, para quem teme a Deus, tudo bem. Ele apareceu apenas diante do exército de Israel, saiu do meio dos exércitos filisteus, né? E a gente já vê isso muito em filmes de guerra, né? Como Troia, outros filmes de guerra, né? Que sai aquele soldado brutal, descomunal, e era uma prática daqueles séculos, né? E aonde no meio do exército sairia um que lutaria representando todo o exército contra outro escolhido pelo seu exército. E aquele que vencesse a guerra, o exército não precisava lutar um contra o outro. Se os termos fossem adotados por ambas as partes, a guerra seria vencida apenas por a luta de um homem. É como se fosse um UFC, onde um representava uma nação e outra nação. E por ter algo legal e ser algo muito, digamos, paramentado pelas nações na época, realmente aconteceria aquilo. Quem ganhasse, né, a nação teria que subjugar-se a outra nação apenas pela luta de um homem. Mas, queridos, até então tudo bem. Até então o povo de Israel, né, o exército de Israel, tudo bem. Vamos lá.
E parou e clamou às companhias de Israel e disse: Para que saídeis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servo de Saul? Escolhei dentre um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e o servireis. Disse mais o filisteu: Hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Como nós falamos aqui, né? Era algo legal. E ele falou, em outras palavras: tem homem aí nesse exército aí? Tem macho aí nesse exército aí? Tem homem de verdade aí? Então vamos sair aqui na mão. Se eles vencerem, se o cara aí vencer de Israel, a gente vai servir vocês. Agora, se eu vencer, isso é Golias falando, vocês vão que servir a mim. E como eu já falei, é algo protocolado nas nações, na época. Então, a prática, né, teria que ser verdadeira. E até mesmo os termos. Até aí, tudo bem. Então, Saul já ficou atemorizado. Saul tremendo na base, como diz o outro. Saul viu aquele cara de 3 metros de altura e meio. Saul ficou até mesmo, meu Deus do céu, o que é isso? Queridos, todo gigante perto de Deus é um anão. Todo gigante perto de Deus é um anão. A visão é que vai determinar quem você está servindo. É a sua visão que vai determinar quem você está servindo. Mas escuta! E Davi era filho de um homem efrateu, de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha outros filhos nos dias de Saul, e era este homem já velho e adiantado da idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé, e seguiram a Saul a guerra. E eram os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, Abinadab, o segundo, e o terceiro, Samar. Vocês já viram aqui que já preguei sobre a questão de como Deus mandou Davi, Samuel ungir Davi. E esses 3 personagens foram citados pelo texto bíblico. E Davi era menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, os filisteus pela manhã, e à tarde apresentou-se por 40 dias. Agora imagine, queridos, 40 dias um miserável filisteu, um filho do diabo, afrontando a Israel. Aqui não tem homem não. Vocês são frouxos. Você não veste as calças que você tem. É porque o diabo, querido, esses caras, Belial, eles se acham dono do mundo. Eles se acham, todo gigante que surge contra a sua vida, eles vão se achar que ele é dono do mundo. Eles se acham dono do poder. Eles falam aquilo que eles querem falar. Mas vai escutando. Vai escutando. E Davi era o menor dos três e os 3 maiores seguiram Saul. Ou seja, os filhos de Jessé, né, os 3 maiores seguiram Saul. Davi na dele, né, apacentando as ovelhas, tal, né, de Jessé. Muito bem, até aí, queridos, muito bem. E disse Jessé a Davi: seu filho, peço-te para teus irmãos uma efa de grão tostada e 10 pães, e corre e levá-los ao arraial a teus irmãos. Muito bem, né? Uma boa ação de Jessé e uma boa ação de Davi. Né? Jessé estava criando provimentos para os seus filhos. Muito bem, vai vendo como diz o outro, né? Vai vendo como diz o ditado popular. E disse Jessé a Davi: né? Peço para teus irmãos uma efa de grão. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000. Visitarás a teus irmãos, a ver se lhe vai bem, e tomarás o seu penhor, ou seja, a tua bênção. E estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi, então, de madrugada, se levantou pela manhã e deixou as ovelhas a um guarda, e carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao arraial, ao lugar dos carros, quando já no arraial saía uma ordem de batalha, e os gritos chamavam a peleja. E os filisteus,
E os israelitas e filisteus se puseram em ordem fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Queridos, Davi é um cara fantástico. Davi realmente foi um homem, você percebe que ele tem princípios. Ele pega as ovelhas, né, coloca na mão de um outro pastor, de outro guardador, né? Depois ele vai e visita ele visita os seus irmãos e pergunta se eles estão bem, né? Então você vai ver que Davi, ele sempre foi um homem que ele tinha princípios, né? Então, de madrugada, se levantou pela manhã e deixou as ovelhas a um guarda. Um princípio maravilhoso, queridos. Ele não deixou as ovelhas ao reléu, não deixou as ovelhas a migué, né? Eu vou lutar, afinal de contas, né? É uma obra espinhosa. Não, ele pegou um guarda, deixou as ovelhas na mão dos guardas, do guardinha, né? Do guarda, né? E depois foi e chegou lá, perguntou a seus irmãos se estava tudo bem. Agora, queridos, uma coisa que eu acho admirável é o seguinte, no nome de Deus, é a questão que ele vê coisas que ninguém vê. O homem de Deus, a mulher de Deus, vê coisas que ninguém vê. O homem de Deus vê coisas que, independente do lugar que ele esteja, independente da situação que ele esteja, independente do local que ele esteja, ele vê coisas que ninguém vê. Que ninguém vê, querido. Ninguém. Só ele vê. A verdade é essa. Um homem e mulher de Deus. Se todos for de Deus, se estiver na mesma sintonia, vai ver. Mas tem coisas, queridos, que Deus coloca diante do homem de Deus. Deus coloca diante da mulher de Deus. E perceba que Davi, ele tinha essa visão. Agora você vê que é homem de princípios. Por quê, queridos? O tolo, o troglodita, o imbecil, um homem que não teme a Deus, ele não teme princípios nem valores. Ele não teme princípios nem valores. Por isso que a derrocata dele, é por isso que a queda dele, é por isso que você vai ver como Davi enfrentou Golias. É como diz o pastor Mabel Pereira, vem a galope. Por quê? Porque o tolo por si só ele se destrói. O mal, queridos, grava essa aí, escreva aí. O mal tem dois inimigos. O bem e o próprio mal. O bem e o próprio mal. Porque quem faz mal atrai mal. Mas quem faz o bem só atrai o bem. Quem faz o mal atrai o mal. E o mal, ele não pode ser, ele não quer ser convencido, vencido pelo bem. Então, ele passa a se tornar um ciclo viciante de maldade. A não ser que o mal, ele se renda ao bem. A não ser que o mal, ele faça, né, o bem em detrimento para vencer o mal. Mas isso é uma questão de livre-arbítrio. Isso é uma questão de escolha. E Deus não obriga ninguém. Então, muitas pessoas perversas, muitas pessoas mais vis, né, que fazem o mal, ela pensa que ela está fazendo mal para outra pessoa, mas ela está fazendo mal para si mesma. Ela tá cravando uma sentença para ela mesma, né? Mas escuta, o gigante Golias insulta os israelitas, e estando ele ainda falando com eles, e eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Queridos, há um ditado que diz o seguinte, que o maior escutador é aquele que ouve aquilo que ninguém fala. Ou a pessoa não consegue exprimir as palavras. O maior escutador é aquele que ouve aquilo que ninguém fala. Porque talvez alguém fale muito, mas não quer dizer nada, ou fala pouco. E alguém fale pouco, mas fala muito. Fala com as palavras, fala com gestos, fala pelo olhar, fala pela postura. Então, isso quer dizer tudo. Então, a maior adversidade que você possa enfrentar, ou maior bonança que você pode observar, ou você pode ter, você pode perceber o seguinte, duas coisas. Primeiro, a sua expressão diante de Deus, de gratidão, né? Se fala muito, ou seu gesto de Deus, né?
Então você tem que ser agradecido a Deus, porque, queridos, o que conta é o que você faz. Não adianta você ficar se lamentando, lamuriando, não adianta você ficar com comiseração, com lamúria, com autopiedade, com complexo de inferioridade, queridos, pensando que Deus vai ouvir, porque Deus não ouve. Deus, ele reage à fé. Deus não reage ao problema de necessidade, Deus reage à fé. Se eu oro, é um exemplo de fé. Se eu busco a Deus, é um exemplo de fé. Se eu busco a Deus, se eu jejuo, é um exemplo de fé. Então Deus vai me ouvir. Deus vai reagir à minha oração. Agora, se eu ficar com lamúria, entre aspas, um sentimento que é de compaixão, coitadismo, né? Não compaixão, coitadismo. Porque você sabe que já expliquei aqui que todo cara que anda na lamúria, complexo de inferioridade, autopiedade, murmuração, ele é uma idolatria que ele faz no coração para ele. Uma idolatria sutil, astuta e sagaz. Né? Mas é uma idolatria camuflada. Então, mas quando você é tão prático, você vai para o Senhor, aí Deus faz grandes coisas. Agora vai vendo. Mas que história fantástica, né, irmãos? Então, eu estou aqui porque todas as vezes que eu já li a Bíblia, esse capítulo, esse texto da Bíblia, a gente revive a situação. E a gente fica, entre aspas, encantado no bom sentido com a palavra do Senhor. E estando ele ainda falando com eles, né, eles que vinham subindo do exército dos filisteus, o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, falou conforme aquelas palavras de Davi, e a Davi os ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. E diziam aos homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu a afrontar Israel. Há de ser, pois, que é o homem que feriu o rei que será de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha e fará franca a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que feriu esses filisteus, e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, este circunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Então, havia também uma recompensa material, como você viu aqui. A pessoa teria riquezas, as pessoas teriam uma isenção do seu nome, casaria com a filha do rei, enfim. Foram vários privilégios que também, quem vencesse, né, a Golias, que estava afrontando, teria como gozo, teria como recompensa. Né? Só que Davi, ele estava interessado não somente nisso, ele estava interessado nisso, mas ele sabia, queridos, na sua intimidade, que era um absurdo, um desatino. Ele fala: quem é esse incircunciso, ou seja, quem é esse cidadão que se acha porque ele tem dinheiro, porque ele tem fama, porque ele tem sucesso, porque ele tem isso, tem aquilo, para afrontar o exército de Deus vivo? Quem acha que é esse cidadão, porque ele tem a influência, ele vai afrontar o servo do Deus vivo, né? O exército de Deus vivo? Agora vai escutando. É a Bíblia, viu? É a Bíblia que interpreta a própria Bíblia. Você vê que eu estou pouco pregando e a Bíblia está pregando para você. E para mim também. E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim fará ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? E quem deixaste aquelas poucas ovelhas? Bem conheço tua persuasão, presunção e a maldade do teu coração, que desceste para a peleja. Então havia aqui também uma espécie de rejeição, né, da parte de Eliabe, né? Então, mas o assunto ainda não é esse. Vamos seguir em frente. Então disse Davi: que fiz agora? Eu, porventura, não há de razão para isso? Ou seja, o cara já perseguia a Davi há muito tempo. Mas, queridos, tem irmãos que têm inveja de outro. Tem irmãos que têm ciúme de outro. Né? E isso não pode existir. Tem que ser trabalhado. Né? A pessoa tem que ter uma questão de identidade e paternidade divina para que isso não aconteça. E desviou-se dele para o outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvindo as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e mandou buscar ele. Ou seja, Davi fez aquilo que nós falamos. Ao homem iracundo,
depois de uma ou outra admoestação vital. Então Davi evitou, né, Eliabe. Versículo 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra esses filisteus. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu ainda é moço, ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacenta as ovelhas de seu pai. E vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saí após ele, o feri, e livrei-a da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lancei em mão na barba e o feri. Ou seja, Davi tinha história, queridos. Davi tinha história lá atrás. Queridos, você é conhecido naquilo que ninguém vê. As suas vitórias, perceba bem que eu vou falar para vocês. A sua vitória se dá nos campos de batalha aonde ninguém vê. Você é aquilo que ninguém vê. Davi tinha matado um urso e o leão. Ninguém sabia. Ninguém sabia. Com certeza outros lobos e outras espécies de animais atrozes também. Mas só que o mais proeminente, o mais atroz era o leão e o urso. E Davi já tinha matado um leão e um urso. Ei, Deus vai te colocar você na frente de grandes coisas. Deus vai me colocar na frente de grandes coisas. Deus vai nos colocar na frente de grandes coisas. Por quê? Porque você é um secreto e Deus vai te abençoar em público. Você se guarda para Deus no secreto e Deus te abençoa em público. Você retira no secreto e Deus vai te abençoar em público. Porque os homens maus, ele maquina maldade no secreto. Mas os homens de bem fazem planos no secreto. Ora no secreto, busca no secreto, abençoa no secreto. Então, queridos, o homem mau não. O homem mau, a Bíblia fala que ele maquina no secreto. O homem de bem não. Ele faz planos de abençoar as pessoas no secreto. Ele se enche no secreto. Assim feriu seu servo e o leão com o urso. Assim será este circunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso. Ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul: vai-te embora e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi dos seus vestidos e pôs-se sobre ele a cabeça um capacete de bronze e vestiu a couraça. E Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca experimentei. E a Davi tirou aquilo sobre si. Então, queridos, você tem que ir com suas armas. Não vá com as armas dos outros. Não busque as armas dos outros. As armas de Saul são as armas de Saul. As armas de Saul não prestou nem para ele, que diresse para Davi. Queridos, a Bíblia fala que as nossas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de toda fortaleza, de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Cristo. E Davi tirou aquelas armaduras de Saul. Né? Porque Saul foi um outro gigante que Davi teve que enfrentar. Saul foi um gigante tão ou pior do que Golias. Saul foi um gigante tão ou pior que Golias. Mas isso tudo está no início da história. Mas vamos para frente. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos de ribeiro e pôs no alforje de pastor que trazia, a saber do surrão, e lançou mão da sua funda e foi chegando os filisteus. Os filisteus também viram e se vinha chegando a Davi, o que levava o escudo ia diante dele, além de toda a parafernália, escudo do melhor, capacete, couraça, espada, caneleira. Queridos, Golias era um tremendo homem de guerra. Pense naquele homem de guerra para meter medo de qualquer um. Era Golias. Só, queridos, quem tem visão de Deus, Golias nenhum mete medo. Já falei com você, se você tiver visão de Deus, Golias ela não.
se você tiver a visão de Deus, Golias se torna um anão para você. Porque, queridos, um homem com Deus é maioria. Um homem com Deus é maioria. Mas vai vendo, vamos lá, o assunto tá bom, tá fluindo. O filisteu também veio a sua vinha chegando a Davi, o que levava o escudo, ia diante dele o escudeiro. E olhando o filisteu vindo a Davi, o desprezou por conta era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, os filisteus a Davi, sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E os filisteus ameaçou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Então, queridos, Davi, Golias ele viu Davi, e como fosse uma proporção, queridos, você pega, por exemplo, as pessoas que acompanham lutas de UFC, lutas de boxe e outras modalidades de combate de lutas, existe peso por peso. O maior é o peso pesado, né? E os menores estão entre ali o peso pena, o peso galo, né? E o peso pesado você enfrenta no máximo uma pessoa com 130 quilos, 140 quilos, né? Houve casos até de 200 quilos, né? Antigamente. E você enfrentar uma pessoa de 65 quilos, ou 60 quilos, ou 50 quilos. Agora imagine um cara de 200 quilos enfrentando um cara de 50 quilos, né? Algo que é brutalmente desassociado, né? Antagônico, paradoxo. Mas foi isso que aconteceu, para ainda um pouco mais pior, né? Porque pelos armamentos de Saul, de Golias, pelas coisas que Golias tinha, era muito pior, né? Mas vai vendo, vai vendo. Escuta. Davi, porém, disse aos filisteus, tu vê a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Queridos, aí Davi ganhou a guerra. Aí Davi ganhou a guerra. Nós vamos continuar amanhã, como sucedeu a vitória de Davi, mas o que ocorre? Aí Davi ganhou a guerra. Ele falou besteira, ele falou Golias, quando viu Davi, falou besteiras, falou atrocidades, falou ignomínias, afrontas, né? Porque o tolo só sabe falar isso, queridos. O tolo, ele só sabe falar besteira. O tolo não sabe falar palavras proativas, só sabe falar, ele só sabe denegrir a imagem da pessoa. E realmente foi uma imagem, um fato hilárico, como eu falei com vocês. Só que as pessoas precisam ver o conteúdo. Porque, queridos, Deus vai ver o que está dentro do seu coração. Deus não vai ver o que está fora do seu coração. Eu sou o Davi de Deus. Você é o Davi de Deus. Nós somos o Davi de Deus. Entendeu? Nós representamos o Davi de Deus. Por isso, todo gigante que se levanta contra você vai cair por terra em nome de Jesus. Assim diz o Senhor. Você vai ser um derrubador de gigantes. Quantos gigantes já derrubei? Quantos gigantes você já derrubou? E quantos gigantes nós vamos derrubar ainda pelo poder do nome do Senhor dos Exércitos? Mas escuta, Davi, porém, disse aos filisteus, né, tu vem a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tenho afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e ferir-te-ei e tirarei a cabeça e o teu corpo do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Fantástico a visão de Davi. Davi ele não confiou em si mesmo. Davi não confiou na sua lança, nada, na sua escudo, nada. Pelo contrário, ele despojou tudo isso. E foi na estratégia que Deus deu a ele. Querido, vá na estratégia que Deus te deu. Ah, pastor, mas o gigante, ele é isso, ele é aquilo outro. O seu gigante, que ele pode ser uma enfermidade. O seu gigante pode ser
um problema espiritual, pode ser um vício, pode ser até uma pessoa que lhe afronta, ou pode ser uma questão na empresa, uma questão na sua casa. Eu determino, decreto que vai cair em nome de Jesus. Então acompanhe amanhã a continuação dessa mensagem. Acompanhe amanhã a continuação dessa mensagem que Deus vai falar poderosamente contigo. Você vai ver como o gigante beijou a lona. E tem princípios, queridos, poderosos que Deus vai falar contigo. Deus vai falar conosco. Tem princípios que você não pode ignorar. Então, queridos, perceba que o gigante, você vê várias trajetórias, uma sistemática, né? Davi, um homem de princípio, de valores, um homem onde ele fez tudo baseado na palavra de Deus, não confiou em si mesmo, não confie em si mesmo. Não confie na sua riqueza, não confie no dinheiro que você tem no seu banco, não confie naquilo que você tem, porque, queridos, tudo passa, mas confie em Deus. Faça o bem. Eu falei ontem aqui da história da menininha que teve as suas mãos cortadas, porque o pai tolo teve mais prazer no carro do que nas mãos da menininha. Mas, querido, você venha ser um homem de Deus, que você não venha estar baseado nas coisas, mas sim em Deus, porque Deus é a tua vitória. Então amanhã, queridos, não perca a continuação dessa mensagem. Deus vai falar poderosamente contigo, você que falou poderosamente com você. Coloca aí o legal, assina esse canal, comenta se Deus falou com você, o que Deus falou com você, e nos ajude a promulgar a palavra de Deus, para que o nome do Senhor venha ser glorificado. Deus abençoe o seu corpo, a sua alma e também o seu coração. Amém e graças a Deus.